Olá, amigo, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para compartilhar novamente a palavra de Deus ao nosso espírito. Se ela é entendida e praticada, ela vai te trazer exatamente a abundância que Cristo veio trazer para nós. E para isso ele veio nesse mundo. Jesus Cristo é a palavra de Deus, ele é o Evangelho, a boa notícia, que se nós recebermos ele no dia que se chama hoje ainda, você vai ver que mudança na sua vida haverá. Lá no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 16, fala assim: andai em espírito e jamais cumprireis a concupiscência da carne. E no 5,17 também fala assim: porque a carne cobiça contra o espírito, luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então há aí uma luta, uma batalha. E essa batalha, quem dá, na verdade, a orientação da vitória para os que estão batalhando, que na verdade é o espírito e a carne, é nós mesmos. O homem, na verdade, é composto de corpo, alma e espírito. Nós somos um corpo que em nós habita o verdadeiro eu, que é o espírito, e temos um intelecto, a mente, que é a alma. Então, entenda uma coisa. Aqui está falando andar em espírito. O que é andar em espírito? Na verdade, Jesus Cristo explica isso para nós. O que é andar em espírito? No Evangelho de João, capítulo 6, no verso 63, ele fala assim: o espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então é aí. Como que eu ando em espírito? É quando eu ando na palavra de Deus. E como que eu vivo? Quando eu ando na palavra de Deus, no Evangelho. Quando eu aprendo e coloco em prática no meu dia a dia. Isso é que eu costumo dizer, são exercícios. Você não vai fazer isso sem uma direção do Senhor por si só. Se você começar a fazer por si só, você não vai conseguir. Porque aí, se você andar em espírito, você é também uma pessoa livre, liberta. E não terá condenação alguma. Porque o próprio livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, fala assim: portanto, não há condenação alguma para aqueles que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de vida em Cristo Jesus. Aí entenda uma coisa: esse Espírito, ele combate contra uma outra lei. Porque o próprio Romanos, o capítulo 8, versículo 2, fala assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, na verdade, existe a lei do pecado e da morte e a lei de Cristo. E aí, a decisão de andar num ou no outro, isso cabe a cada um de nós. Quando você entende e começa a colocar em ação, você vai saber que a grande importância é viver na lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E como que eu vivo assim? Você tem de entender que isso é um exercício diário. Na verdade, quando você começa a exercitar, exercício ninguém gosta de fazer, tanto o físico e até mesmo o espiritual. Porque, na verdade, ele causa cansaço e fadiga. Mas se você não fizer, você não vai chegar naquele ponto que você vai pegar um hábito de fazer diariamente. E quando você fizer ele diariamente, você vai fazer de uma maneira até automática, você vai ver que é gostoso, é maravilhoso. Se você não fizer, vai te sentir falta. Então, entenda uma coisa. Uma coisa eu queria compartilhar com vocês aqui, porque a gente vê isso no livro de Êxodo, capítulo 16, quando na verdade, Jesus Cristo estava falando lá também no Evangelho de João. Eu queria ler esse, para depois você entender a parte do Êxodo, capítulo 16, o 3 e o 4, você vai entender. Mas antes vamos ler lá no Evangelho de João, capítulo 6, no verso 27, fala de dois alimentos, que Jesus Cristo alerta-nos a buscar especialmente aquele alimento principal. Ele fala assim, lá no 6:27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece
para a vida eterna. E este, o Filho de Deus, os dará. Porque o Pai, Deus, o selou. Ó, entenda uma coisa. Se você entender que isso é diário, porque comida você não come só um dia e fica 2, 3 dias sem comer, não. Comida você não come hoje e guarda para amanhã, e às vezes que você guardando para amanhã pode até estar estragada, azeda e tudo mais. Você come todo dia e todo mundo gosta de comer uma comida fresquinha, feita na hora. Na verdade, assim também o que eu quero trazer para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é o seguinte, que o nosso Deus também olha para esse detalhe em nossa vida. E Ele nos dá o alimento para que nós assim obedecemos dessa forma. Ó, conforme está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 16, no verso 3, vamos começar no verso 3, e depois ler o 4 também. E diz assim: e os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivesse morrido por mão do Senhor no Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque, olha só, porque nos tende trazido então a esse deserto para matar-nos de fome a toda essa multidão. Aqui o povo de Israel estava murmurando. E aí, o 4, ó. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão, ó, presta atenção, pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente, guarda essa palavra, diariamente, a porção para cada dia, para que eu o prove se anda na minha lei ou não. Olha só, interessante, né? Não é verdade? Se a gente parar para pensar, Deus quer que nós todo dia então busca o pão nosso de cada dia. Ele chega a dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que é esse pão nosso de cada dia? É a palavra de Deus, meu irmão, meu amigo, minha amiga, é a palavra de Deus. Sem ela, nós nos tornamos raquíticos espiritualmente falando. E você lembra da luta entre a carne e o espírito? Na verdade, é como você vê uma luta de dois animais. Vamos colocar aí mais conhecido, cachorro. Você alimenta mais aquele cachorro do que o outro. Aí você depois coloca os dois, ambos para lutar, para brigar, gladiar ali entre os dois. Com certeza, quem vai vencer é o que foi melhor alimentado. Assim também é a nossa vida espiritual, a nossa vida física. Muitas vezes a nossa vida física, nós nos alimentamos com o alimento diário e vitalício para ele, que é bom mesmo, que é a comida. Que sempre, se você deixar de fazer isso, você tem que fazer sempre, isso aí é todos os dias. A palavra de Deus também teria de ser igual. Mas só que o que está falando aí, na verdade, é que muitas vezes nós alimentamos o corpo físico também, que é a comida que perece, nós alimentamos com ela. Mas nós não só alimentamos com ela, nós alimentamos com as más notícias também. Nós alimentamos com coisas que vêm do mundo para tentar nos desviar o foco da boa notícia da palavra de Deus, do Evangelho. Muitas vezes acontece. Olha, se você prestar atenção, ainda agora pode estar acontecendo. Você ouve a notícia, desestabiliza você. Você fica pensando naquela notícia e esquece de focar no mais interessante, no mais principal, que é a palavra de Deus, que é você meditar, você ler um trecho da palavra de Deus. E ali Jesus Cristo nos Evangelhos, e Jesus Cristo está ensinando a multidão. Se coloca ali também como um ouvinte, senta ali aos pés do Senhor, lê um trecho ali de Mateus, por exemplo, de 22 ao 36, ele se prostra ali para entender o que ele está falando. E depois fica se alimentando daquele trecho. Você vai ver que vai mudar a sua vida. Mas que dia que você tem que fazer isso aí? Todos os dias, diariamente, para provar, Deus vai provar você, se você obedece Ele ou não, se você obedece os mandamentos de Deus ou não. É assim, meu amigo, na verdade, não espera coisa assim mirabolante, não, porque uma coisa eu te digo, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus
nos libertou da lei do pecado e da morte. Se você meditar na lei de Cristo, em que Ele ensina, se colocar debaixo ali do submisso, ser submisso daquilo que Ele está lhe orientando e fazer, você vai ver que vai produzir o efeito poderoso na sua vida, como você tem buscado. E aí é hora de você pensar, analisar, entendeu? Se você está fazendo isso ou não. E por que você está patinando na fé? Na verdade, a fé não era para você estar patinando, era para você já estar avançando e estar longe. Já era para estar alimentando de alimento sólido, não somente de leite ainda, daqueles que estão no início da fé, chamados os novos, que vêm a caminhar na fé, na verdade, os neófitos, né? Mas era para você já adulto, homem amadurecido na fé, na palavra de Deus, para que você vá crescendo todo dia. Você tem de se alimentar desse alimento sólido, o pão que desceu do céu, que alimenta, que é o pão de Deus. João, o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 33, fala assim, que Jesus é o pão de Deus, o pão que desceu do céu, que alimenta o mundo, que dá vida ao mundo. É só nele que nós teremos vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. A vida que eu falo aqui não é a vida somente para esse momento, é a vida para toda a eternidade. É a vida que você vai viver ela aqui e não vai passar para toda a eternidade sem condenação alguma, porque isso Romanos nos garante. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de vida. Você precisa andar sobre esse Espírito de vida, que é a palavra de Deus, é a orientação. Então entenda, andar em Espírito é andar segundo as orientações da palavra de Deus, segundo as orientações de Cristo. Meu amigo, vamos estar orando. Pai, é diante do Senhor que eu me levanto em oração, em nome de Jesus, meu Pai. Essa vida que agora entende a Tua palavra, que está vindo para o Evangelho, venha, meu irmão, em nome de Jesus, praticar a verdade. Você vai ver que em poucos dias, essa pessoa que você é, já não vai ser mais ela. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E assim será na sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por ele, eu oro por ela, que a palavra entra e faz nele morada, para que assim possa habitar no Senhor e o Senhor nele, em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa oportunidade que estou levando o Teu Evangelho, a Tua palavra. Meu amigo, minha amiga, compartilha esse vídeo. Se possível, dá um like lá nele também. Aperta o sininho para que você receba as novas mensagens que subir, tá? Fica aqui esse recado. Se você precisar de uma visita aí na sua casa também, pode me chamar, convidar eu, que eu irei e levarei uma palavra e levarei o Evangelho que cura, que liberta, que salva, que alcança realmente os perdidos. Então, se você precisar, Antônio Sandoval, conta comigo, tá? Forte abraço e um beijo no coração.